Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma manhã de estudo, nessa linda manhã de sexta-feira, depois dessa chuva maravilhosa aqui em Patos de Minas, que essa chuva, essa água que tem o poder energizante de lavar e de retirar todas as impurezas, todas as energias negativas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar um tópico do capítulo 5, melancolia. Por causa desse momento tão difícil que estamos vivendo ainda, nós vamos aprofundar ainda mais o nosso estudo nesse tópico e trazer coisas novas, palavras novas, como a ressignificação, para dar ânimo, para dar motivos para a gente enfrentar os obstáculos que estão surgindo cada dia mais. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. É um prazer ter você aqui. E nesse momento eu peço a você que, se possível, vá para um lugar confortável, tranquilo, que você possa se concentrar e esquecer todos os problemas que eu sei que você tem, eu tenho, você tem, todos nós temos, todos nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. Então eu peço que você vá para um lugar tranquilo, ouça essa música lá no fundo, respire fundo para tirar todos os pensamentos negativos, para acalmar a sua mente, para acalmar o seu coração. Respire fundo mais uma vez. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo? Nós tivemos um problema de internet por causa da chuva. Bom dia, Estela. Respire fundo pausadamente para que o seu cérebro seja oxigenado, para que chegue oxigênio e tire todos os pensamentos ruins e coloque no lugar deles só bons pensamentos. Imagine Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele vai saindo um raio de luz que vai se irradiando por todo o seu corpo. Essa luz vai entrando no seu corpo e tirando todas as impurezas, todas as imperfeições, tudo que você pensa nesse momento que precisa ser retirado. Coloque nesse lugar os bons pensamentos, os bons sentimentos, vibrações positivas. Tire as dores, tire as mazelas, tire tudo que é de ruim. Respire fundo mais uma vez. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na mesma sintonia, na mesma vibração. E pedimos que nos dê força para enfrentar todos os obstáculos e que essa energia se irradie por todos os hospitais agora do nosso país, para que eles sintam essa vibração e tenham força para enfrentar os obstáculos, que são muitos. Às vezes o desespero, às vezes a angústia por não ter um leito, por não ter condições financeiras de arcar com o exame, de arcar com os medicamentos. Dê força a todas essas pessoas e nos dê força para que possamos continuar a enfrentar todos esses obstáculos. Bom dia, Cássia, bom dia, Ivaneide, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. E hoje, como eu disse, nós vamos continuar estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo no tópico melancolia, que eu acho que nós precisamos desses ensinamentos para que a gente possa enfrentar os obstáculos. Bom dia, Lidiane. Melancolia é aquela tristeza que nos abate, aquela aflição, por isso que está lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos. O desencanto geral, a depressão. Nesse momento de angústia, de sofrimento, tantas pessoas depressivas, tantas pessoas melancólicas, é aquela tristeza que às vezes a pessoa perde a vontade de viver, perde o encanto da vida. E ela pode chegar a casos extremos da pessoa pensar até em tirar a própria vida.
tamanho é o desespero. Mas essa melancolia, essa tristeza, ela tem causas. E agora, nesse momento em que estamos vivendo, que já vai para um ano, as pessoas estão desesperadas, tristes, depressivas, porque a pandemia transformou os nossos hábitos, as nossas vidas, transformou o nosso modo de viver, restringiu de certa forma a nossa liberdade. Aqui na região nós estamos com toque de recolher, nós não podemos sair na rua entre 22 horas e 5 da manhã. As crianças tiveram que ficar presas em casas, os idosos. Então, o estado de melancolia tem as suas causas. E esse estado também tem gerado um aumento significativo de doenças psicológicas. Você com certeza vive ou viveu ou conhece alguém que desencadeou uma doença psicológica ou teve a sua doença psicológica, psiquiátrica agravada em virtude desse momento em que nós estamos vivendo. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo. Por causa desse momento em que estamos vivendo, nunca tivemos tanto consumo de ansiolíticos, de antidepressivos, porque nós temos uma dificuldade muito grande de enfrentar problemas. E ainda mais um problema desse que se desenvolve há tanto tempo, né? Há quase um ano que já se perdura. Então a pandemia mudou a nossa forma de trabalho, a nossa rotina, as nossas formas de relacionamento. E de uma hora para outra, nós tivemos que nos reinventarmos no trabalho, na forma de se relacionar, na forma de lidar com o dinheiro por causa do desemprego, muitas vezes, ou por causa da redução do salário. Então, no trabalho, por exemplo, os escritórios, os setores públicos tiveram que migrar para o home office, nem que seja parcialmente. As pessoas tiveram que, de uma hora para outra, fazer de um cômodo da sua sala um escritório, um local de trabalho. Muitas pessoas, comerciantes, tiveram que migrar para o online. Um comerciante que nunca tinha vendido nada pela internet, teve que se reinventar, teve que aprender a vender online, porque os comércios abrem e fecham a todo momento. 15 dias fechados, 15 dias abertos, então tiveram que se reinventar. Donos de restaurante também, que só serviam self-service, não tinham entrega, tiveram que se reinventar, passar para o delivery. O povo brasileiro tão caloroso, tão festeiro, teve que se acostumar a ficar em casa, a não se abraçar, a sorrir apenas com os olhos. Então foram muitas mudanças ao longo desse período. As crianças da rede pública ficaram praticamente sem aulas. Não tem mais o convívio com os colegas. Bom dia, Marta Miriam, seja bem-vinda. Ficam trancados em casa, muitas vezes não conseguem acompanhar, não tem acesso à internet, não tem um computador, não tem dinheiro para comprar o material. Então é muito complicado esse período. É um período de readaptação, de reinvenção. Em contrapartida, nós ficamos cada vez mais fechados, introspectivos, passando horas no celular, redes sociais, adultos e crianças, indistintamente. Redes sociais, celular, jogos. E a gente se esquece de que o tempo é um recurso finito. Quer dizer, o tempo, ele passa e ele não volta. Por isso a gente tem que nos lembrarmos que a gente tem que aproveitar o nosso tempo. Cada existência aqui tem um tempo de duração, que a gente tem que aproveitar ao máximo. É uma nova oportunidade que nos foi concedida por Deus para melhorarmos e para evoluirmos. Bom dia, Michele. Mas essa sensação de não estarmos aproveitando o tempo também gera melancolia, também gera tristeza. Então tudo isso, esse misto de sentimentos, de emoções, tem nos causado uma melancolia grande, uma tristeza, uma ansiedade muito grande. Porque a ansiedade é a mente no futuro.
Nós estamos aqui, mas pensando o que vai acontecer amanhã, se eu contrair o Covid, se eu tiver que ser internada e não tiver hospital, se. Isso é ansiedade, é viver no futuro, é sofrer por antecipação. E a gente sofre isso, a gente vive isso, a gente esquece do presente, que é verdadeiramente um presente, como o próprio nome já diz. Nós nos esquecemos de viver o aqui, o agora. E nesse momento, nesse contexto de melancolia, de tristeza, de mudanças, porque tudo tem uma razão de ser. Nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos disso, que tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê, nada é por acaso, absolutamente nada. Bom dia, Nuno, bom dia, mamãe, sejam bem-vindos. Então, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. E isso vem nos mostrar e nos lembrar de uma nova palavra, que às vezes você não deve ter ouvido falar, mas que é muito importante para o enfrentamento desse momento em que estamos vivendo, que é ressignificar. Ressignificar é dar novo significado aos acontecimentos, aos fatos da vida. É dar novo sentido a tudo que nos acontece. É mudar a forma de ver o mundo, não é mudar o mundo, porque o mundo não se adapta a nós. Nós que devemos nos adaptar às mudanças que acontecem no mundo. É dar novo sentido à vida. É fazer como diz aquele ditado, é fazer do limão uma limonada. É transformar em chances de aprendizado aquilo que foi ruim. Bom dia, Leila. Quando uma pessoa escolhe ressignificar algo, ela está escolhendo transformar algo negativo em algo positivo. Ela está ressignificando coisas, pessoas, fatos, acontecimentos, relacionamentos. O modo como nós vemos a vida. É você se permitir pensar diferente, porque isso é inteligente. Não achem que porque a gente muda de opinião, a gente é volátil, a gente é flexível demais. Não, é inteligente mudar de posicionamento de acordo com as mudanças que vão acontecendo na nossa vida. Bom dia, Nádia, seja bem-vinda. Então, as mudanças vão acontecendo e a gente vai acompanhando as mudanças. A gente tem que acompanhar essas mudanças. E para isso a gente precisa mudar o nosso posicionamento, a nossa forma de encarar os problemas, a nossa forma de encarar os acontecimentos da vida. Porque todos nós passamos por momentos difíceis. Uns momentos mais difíceis, outros momentos não tão difíceis, mas cada um tem a sua dificuldade. Cada um passa pelo que precisa passar. Nada em vão. Então, mas nós damos o peso que queremos aos acontecimentos que ocorrem nas nossas vidas. É aquele outro ditado. Nós escolhemos ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. É a visão de mundo. E a ressignificação é isso, é modificar essa forma de enxergar o mundo. Mas essa mudança, ela tem que ser intencional. A gente tem que querer mudar. A gente tem que querer ver o mundo de forma diferente. Porque há acontecimentos que ocorrem na vida de todos nós que são externos, que vêm de fora e que mudam a gente. Faz a gente mudar a forma de pensar, faz a gente mudar a forma de agir. Eu posso dar alguns exemplos para você. Por exemplo, quando acontece um desencarne, a morte de alguém muito próximo de você, isso te modifica. Isso faz com que você dê valor a outras pessoas, você aproveite melhor o tempo com as outras pessoas que ficaram, que você seja mais carinhoso com as pessoas que te cercam. Então, você muda a sua forma de agir e de ver o mundo
por causa de um acontecimento, por causa da morte daquela pessoa. Às vezes uma doença também, ela vem para nos transformar. Então essa doença, que é um acontecimento externo, ela vem para unir famílias, para você dar mais valor à sua saúde, ao seu corpo, à sua mente, porque a saúde é um estado psíquico, social, físico. Então, para você estar saudável, é um conjunto de fatores. Não é só físico, mas é mental, é espiritual, é psicológico, são vários fatores. E esses fatores externos, então, vêm para nos modificar. Mas a ressignificação é a mudança interna. É você mudar dentro de você, mudar a sua visão, a sua forma de enxergar o mundo. Porque, às vezes, um acontecimento externo, por mais simples que seja, ele nos modifica. Vocês já pensaram como um elogio modifica a gente? Por exemplo, alguém fala pra você: nossa, Leila, você fala tão bem, você é tão simpática. Aí a Leila fala: nossa, mas será que eu sou realmente simpática? Nunca tinha prestado atenção nisso. E a partir daquilo, ela desenvolve a caridade, desenvolve outros talentos que estavam adormecidos, que ela não tinha observado nela mesma. Então o elogio, por mais simples que seja, modifica a gente. Mas, como eu disse, há muitas formas de nós nos modificarmos, ressignificarmos, principalmente agora nesse momento em que estamos vivendo. Nós precisamos muito utilizar essa palavra ressignificação, dar novo sentido a esse momento em que estamos vivendo. Mas falar é fácil, não é? Como que nós podemos fazer isso na prática? Alguém sugere alguma forma de fazer isso na prática? Como que eu posso fazer? Ressignificar esse momento de pandemia, de frustração, de desespero, de desemprego, com tanta coisa acontecendo, com um turbilhão de sentimentos e emoções. Como que eu posso ressignificar? Primeiro, eu posso parar de focar somente nos meus defeitos. Olhar primeiro para mim. Porque antes de olhar para fora, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que me modificar. Focar nos meus defeitos só vai trazer mais problema, mais melancolia, mais tristeza. Porque todos nós temos defeitos. Eu tenho, você tem. Às vezes a gente é impaciente, intolerante. Às vezes a gente é malvado mesmo com as pessoas. Conosco. Quantas vezes a gente é muito rigoroso, autoritário conosco? Além, muito mais do que com as outras pessoas. Então, ao invés de focar nos nossos defeitos, foque nas virtudes. Todos nós temos dons, todos nós temos qualidades, todos nós temos virtudes que devemos cultivar, cultivar e aumentá-las, desenvolvê-las em favor de nós mesmos e em favor das outras pessoas. Então, pare, pense agora. Quais virtudes você tem que você pode desenvolver? Será que você pode desenvolver o dom da culinária em favor do próximo? Será que você pode desenvolver o dom da caridade, aumentar essa solidariedade? Quantas vezes a gente fica pensando só no que não tem? Ah, mas eu não falo bem. Tá, e daí? Você não fala bem, mas você cozinha bem. Então, todos nós temos virtudes. Pare também de focar somente no problema. Foque na solução. O que eu posso fazer agora? Não é o que eu não posso fazer agora, é o que eu posso fazer agora nesse momento. Para mudar, para ajudar outras pessoas. Mude a perspectiva e você vai ter resultados diferentes. Eu não quero dizer que a gente tem que negar a realidade. O estado é gravíssimo. Nós estamos vivendo uma situação caótica. Mas será que ficar aterrorizados pelo medo, paralisados pelo medo, vai nos ajudar? Nós temos que ter medo para nos precaver, para
para que a gente tenha prevenção, para que a gente se previna, utilizando máscara, álcool gel, não saindo à toa, né? Saindo só o necessário para trabalhar, para fazer alguma atividade que seja essencial. Mas esse medo não pode nos paralisar, não pode nos impedir de viver, de agir, de ajudar as outras pessoas. Então, a gente precisa dar novo sentido aos acontecimentos. Porque quando a gente muda essa perspectiva, a gente consegue mudar o nosso comportamento, a gente muda a forma de pensar, consequentemente, a gente muda a forma de agir, que é o nosso comportamento, e gerará resultados diferentes. Porque se a gente age da mesma forma, a gente vai chegar no mesmo lugar. E se a gente mudar a forma de agir, a gente muda os resultados. Então, são mudanças de perspectivas, de pensamento que nos ajudam muito a enfrentar esse momento. E que o Evangelho nos ensina a enfrentar esses momentos. Todas as nossas angústias, todos os nossos anseios, nós temos alento, nós temos consolo no Evangelho. Porque quando Jesus fala que esse estado, ele é passageiro, que tudo passa, quando ele diz lá no Evangelho de São Mateus que não vos inquieteis pelo dia de amanhã, ele fala, ele nos orienta, ele nos aconselha, não sofra por antecipação, não se martirize, cuide-se, haja, mas não sofra por antecipação, porque a cada dia basta o seu próprio mal. Então, sempre nós temos duas escolhas. Nós temos a possibilidade de vitimizarmos. O que é a vitimização? É ficar pensando, nossa, mas por que isso acontece só comigo? Por que eu sofro tanto? E ficar buscando justificativas para tudo. Eu sou assim porque meu pai me abandonou, eu sou assim porque minha família é pobre, porque eu não tenho condição financeira, eu perdi meu emprego, minha vida acabou. A gente fica buscando justificativa para tudo. Eu parei de estudar porque eu tive filho, eu não passei no concurso porque tem muita falcatrua, eu sou agressivo porque meu pai era assim. A mulher muitas vezes diz, eu não encontro namorado porque todo homem é cafajeste. Quando eu tiver dinheiro eu serei feliz. Quando meu marido for melhor, eu vou ser feliz. Então a gente sempre tem essa possibilidade de nos vitimizarmos. E como nós gostamos de ser vítimas. Como a gente gosta de sofrer mais do que a outra pessoa. De ser pior. Não, alguém encontra, você tá bem? Ah, tô bem. Mas, sempre o mais. A gente sempre tem motivos para reclamar. A gente nunca foca no positivo. Mas como eu disse, a gente tem duas escolhas. Ou nos vitimizarmos ou nos impulsionarmos. Fazer com que esses acontecimentos da nossa vida, que são difíceis, mas que são normais, são inerentes à nossa condição de seres humanos. Isso mesmo, Lidiane, essa pandemia veio para nos burilar, para a gente evoluir, para a gente descobrir novos talentos. Que dia que eu imaginei fazer uma palestra online? Nunca tinha feito antes da pandemia. Então, a gente descobre algumas habilidades que a gente nunca imaginou usar. Então, a gente é essa segunda forma que a gente tem de encarar os problemas, de utilizar os acontecimentos da vida para fazer com que a gente se modifique, para servir de estímulo, ver o lado positivo dos acontecimentos. Ver o lado positivo significa, ao invés de buscar justificativas, desculpas, amuletos, buscar soluções. Já que eu estou desempregado, então eu vou utilizar esse tempo para fazer um curso gratuito na internet, para aprender a escrever melhor, para aprender inglês, para aprender marketing digital, que hoje a gente tem as redes sociais à nossa disposição de forma gratuita para a gente vender nossos produtos, para a gente mostrar as nossas habilidades, os nossos dons.
E não, como eu disse, não há mal nenhum em mudar. É inteligente você mudar a sua forma de agir. Nós mudamos o tempo todo. Nós evoluímos o tempo todo. Nós estamos aqui para evoluir. Então a gente precisa dar novo sentido à nossa vida, aos acontecimentos da nossa vida, que são inerentes, esses obstáculos são inerentes à nossa condição de seres humanos, provisoriamente aqui no planeta Terra, vivendo essa encarnação. Então, os benefícios dessa ressignificação são inúmeros, inúmeros. Quando você ressignifica um acontecimento, você transforma uma experiência negativa em algo positivo. Você encontra nas adversidades, nos problemas, força para continuar, motivação. Você enxerga a vida de forma mais leve, aquele fardo fica mais leve. Você vê naquele desafio uma oportunidade de crescimento, não de sofrimento, não de ficar se martirizando, mas de crescer, ver uma oportunidade realmente. Você fica mais grato pelas coisas que te acontecem, ao invés de ficar só reclamando no que aconteceu de ruim. Você foca no positivo ao invés de focar no negativo. Então a gente para de se vitimizar, de se colocar numa posição inferior, de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos a forma de agir de acordo com a nossa consciência. Então a gente desenvolve essa autoconfiança que é necessária, a gente confia mais em nós, ficamos mais seguros, mais firmes nas decisões que temos que tomar. Então, esse tópico do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, melancolia, tem muito a ver com esse momento e tem a ver com essa palavra nova, ressignificar. Então, nesse momento, eu quero que você pense, analise nessa palavra forte e bastante poderosa que é a ressignificação, que, se bem aplicada, ela é capaz de mudar a sua vida, de dar novo sentido à sua vida, de fazer você, através da mudança de pensamento, mudar o seu comportamento e mudar os resultados da sua vida. Transforme algo negativo em algo positivo. Faça do limão verdadeiramente uma limonada. E eu quero que você reflita, eu deixo 2 perguntas aqui para você refletir, para você pensar. O que você precisa ressignificar agora, nesse momento em sua vida? Um desemprego? Você precisa ressignificar uma perda? Você perdeu alguém querido? Você está passando por um momento, você está com alguma doença que está fazendo você mudar o seu modo de enxergar a vida? Ou alguém muito próximo está passando por uma dificuldade que está te deixando abalado? O que você precisa aprender com essa situação? Quais as lições você pode tirar desse momento? Será que você pode ser mais grato? Será que você pode ser mais tolerante? Mais paciente? Será que você pode... Quais as lições você pode tirar desse momento? Eu sei que cada um vive um momento diferente e atípico, e o meu momento é diferente do seu, e cada um passa por uma dificuldade diferente. Ninguém está livre, ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém. Nós temos momentos felizes, mas tudo passa. Bom dia, Patrícia. E você que está reclamando, se vitimizando, se fazendo de coitado, ou você está escolhendo agir? Você está escolhendo se vitimizar ou você está escolhendo agir? Você está buscando formas de solucionar os seus problemas, ao invés de focar só no problema em si. Você está focando na solução? Então, essas são perguntas que eu deixo para você refletir.
analisar, parar, tira 5 minutos desse dia de hoje. Eu sei que você tem 5 minutos. Que você vá para um lugar tranquilo, confortável, que seja o banheiro, que seja lá na rua. Mas que você se desligue de todos os seus problemas e foque dentro de você. Foque dentro de você e analise esse momento que você está passando. Quais as lições você pode tirar? O que você pode aprender com esse momento de dor? O que? Será que você pode extrair significados que vão fazer você mudar de vida? Eu tenho certeza que sim. Então, deixando essas reflexões, vamos agradecer mais uma vez por tantos aprendizados contidos num único tópico do Evangelho. Agradecer por mais um dia de vida. Agradecer por tantas lições que nos fazem refletir, que nos fazem acordar, que nos fazem pensar como nós devemos ser gratos por tudo que nos acontece. Porque tudo tem uma razão de ser, tudo, nada é por acaso, tudo tem um porquê. Se você está passando por uma doença, isso veio para te ensinar alguma coisa. Se você está passando por desemprego, isso veio para ensinar alguma coisa. Então peça a Deus, aos anjos guardiães, para que mostrem a você qual lição você precisa tirar desse acontecimento. Qual lição? Mostra, Senhor Jesus, quais as lições eu posso tirar desse acontecimento na minha vida. E eu peço que essa luz que agora se irradia, que sai daqui e vai em direção à sua casa, se irradie por todos os lugares, todos os hospitais, as UPAs, os hospitais de campanha, por todos os lugares que as pessoas estão sofrendo tantas angústias, tantas aflições, tanto desespero. Pense nessas pessoas e irradie energias positivas para que essas pessoas tenham força para lidar com todas as adversidades que surgirem nas suas vidas. Que assim seja. Que vocês tenham uma semana um final de semana de muita paz, de muita alegria. Cuidem-se, mas hajam. Beijo, fiquem com Deus.